Olá, irmãos, graça e paz a todos, Deus nos abençoe. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é com relação ao dízimo. Só que não o dízimo religioso, o dízimo que se tornou um tributo religioso, mas o dízimo genuíno. O que é um dízimo genuíno? A palavra genuíno quer dizer verdadeiro, exato. Eu não sou contra o dízimo, às vezes eu quero explicar acerca do dízimo, às vezes as pessoas podem achar que eu estou sendo contra o dízimo, jamais. Não sou contra o dízimo. Mas hoje, entendendo a palavra de Deus mais fundo, você vai entender claramente que o dízimo, no decorrer dos tempos, se tornou um tributo religioso. E é bem verdade que eu estou falando para você. Se você for aos tempos bíblicos, na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui, você vê o sofrimento do povo. As pessoas sofriam, elas carregavam fardos pesados de responsabilidades em pagar tributos. Por exemplo, eles pagavam inúmeros tributos, vários tributos a Roma. Então, era muito tributo. Aí tinha a questão também dos tributos do templo. E eles não tinham apenas os cobradores romanos, ou aqueles que cobravam impostos, como por exemplo, até do seu próprio povo, o próprio Mateus, vem também Zaqueu, cobradores de impostos que cobravam impostos para os romanos, né? O rei Herodes, etc. Isso é uma história longa. Então, havia muitos tributos. E havia também a questão dos tributos religiosos, que eram os tributos cobrados para o templo, que inclusive havia até cobradores de impostos do templo, que saía na casa das pessoas, também cobrando os impostos do templo, os impostos religiosos, que segundo se pagava 13%. Segundo os estudos, você vai estudando, você vai vendo. Se pagavam 13% para o templo, fora os tributos romanos. Então o povo vivia carregado de tributos, tributos e mais tributos, tributos religiosos, tributos de Roma, do rei Herodes e etc. Era tanto do tributo, tanto do roubo, sabe? E Jesus então se revolta lá no templo, quando ele sai ali banindo os cambistas, enxotando todo mundo, virando mesa, porque realmente aquilo era um peso na vida das pessoas, um peso. E os fariseus, aqueles que se vestiam de roupas finas, de tecidos mais finos, as sandálias mais finas, os cortes mais finos, as costuras mais finas, e eles viviam disso. Então, Jesus ele vem trazendo uma mensagem, o evangelho, as boas novas, de uma forma totalmente divina. É aquilo que eu estou falando, uma forma divina, verdadeira, honesta. Em nenhum momento você vê Jesus se apropriando das pessoas. Então, Jesus aqui, em nenhum momento, ele se aproveitou disso para ganhar a vida ou para viver a custa de tributos. Já basta o que o povo pagava para César, Herodes, enfim, para os romanos, e o que o povo pagava também para o templo. Aí Jesus vem em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Carregados de quê? De tributos.
de tanto sofrimento, tanta coisa. Vem a mim. E ele fala, aprendei de mim. Quer dizer, aprenda de mim. Não aprenda de outros, aprenda de mim. E ele ainda fala, o meu fardo é leve. Aprenda mais sobre mim. Olhe para mim. Hoje as pessoas olham tanto para essas coisas. Olha para Jesus, olha para Cristo. Não olha porque o outro falou, porque o outro cicrano falou, porque o outro... Olhe para que Jesus, porque Jesus falou. Aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus veio libertar o povo dessa opressão, tanto religiosa, como também dessa opressão dos romanos. Mas, a saber, mais a opressão religiosa. Mais a opressão religiosa. Que é isso que leva as pessoas a perder o foco do verdadeiro, do divino e do genuíno. Então, é por isso que eu quero aqui falar para você o dízimo. Como é que eu vejo a questão do dízimo? Nós não podemos encarar o dízimo como um tributo religioso, mas como uma doação de fé, de amor e de dedicação. Eu não tenho que ser dizimista, então? Não, é uma obrigação. Eu acredito que as pessoas precisam de entendimento. Você precisa entender o porquê que você deve dizimar. O porquê que você deve dizimar. Bom, eu vou dar aqui alguns pontos para você. Primeiro, esses pontos aqui são pontos meus, tá? Primeiro, o dízimo é uma doação, é o que eu acabei de falar. O primeiro dizimista, o primeiro homem que dizimou se chama Abraão, o nosso pai da fé. Mas ele dizimou quando ele foi abençoado. A palavra de Deus diz que Melquisedeque o abençoou. E Abraão, então, deu o dízimo. Ele não devolveu, ele deu o dízimo. Uma forma de gratidão, sabe? Aquela forma de gratidão, de doar, de dar. Ele, então, deu o dízimo. Então, o dízimo é uma forma de doação, de gratidão. Outra forma do dízimo é doação de um voto. A pessoa que faz um voto com Deus. A pessoa diz assim, como Jacó fez um voto. Jacó disse, se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ser o meu Deus. E tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Quer dizer, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele fez um voto. Então, dízimo também é uma doação de voto, em forma de voto. Eu fiz um voto, eu vou ser dizimista enquanto eu viver. Enquanto Deus me abençoar, eu ter condições, eu vou dizimar, eu vou dar o dízimo, não é devolver, a gente aprendeu. Eu vou dar o dízimo ao Senhor, eu vou manter, tá? Outra forma de você dizimar, o dízimo é uma doação também de mantimento. Aí você vai para Malaquias, onde muitos usam Malaquias. Aí você vai para Malaquias. Eu vou dar o dízimo para mantimento da casa de Deus, para o mantimento da obra do Senhor, das obras missionárias, enfim, toda a despesa que tem a obra de Deus, eu vou ser dizimista para isso, para manter esse trabalho que está sendo feito. Então, eu vou ser dizimista também como uma forma de mantedor. Eu vou manter com 10% de tudo que Deus me der. Outra coisa, dízimo é uma doação também em ato de prova. Lá Malaquias também fala isso, né? Provai-me, o versículo lá diz, né, que Deus diz, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fazer uma prova comigo, se eu não te abençoar, né? Ou seja, ao mesmo tempo, lá em Malaquias, que o Senhor diz trazer o dízimo, ele também fala, faz uma prova. Mas eu não estou aqui querendo só de vocês, eu também vou abençoar vocês. Eu vou estar abençoando a vida de vocês. Faz uma prova. Tipo assim, experimenta.
Experimenta dar o dízimo, manter a minha obra para ver se eu não vou te abençoar. Então é isso, gente. E você tem que ver o dízimo é para isso. É para o mantimento, para manter, é uma forma de doação, uma forma de gratidão, é um voto com Deus. É assim que eu dizimo. Agora, eu não posso deixar de dizer para você que no Novo Testamento, nos Evangelhos, não se fala do dízimo. Não se fala. A pessoa pode dizer, mas Jesus falou lá para os fariseus, quando Jesus estava exortando os fariseus acerca do que era mais importante do que dizimar. Claro que aí ele diz que aquilo deveria ser observado, mas não obrigado, gente. Não obrigado. A questão do dízimo é para ser observado com entendimento e não obrigado. Eu tenho que ser, porque uns chegam até a dizer que a pessoa vai para o inferno. Porque está roubando a Deus, porque está escrito que os roubadores não entrarão no céu, e aqui em Malaquias diz que está roubando a Deus, vai para o inferno, ou não tem salvação, e etc. Tanto, meu Deus do céu. Está dando para você entender? Então, Jesus vem para quebrar esse jugo, esse sofrimento do povo, tanto do tributo para o templo, tributo para os fariseus, tributo para os romanos, tributo para Herodes. Era muito tributo. Então Jesus não podia ser mais um pregador de tributo. Aí vem o apóstolo Paulo, que era espelho de Jesus, se espelhava em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ensina a questão das doações, que Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, não é com obrigação, tem que dar, colocar cobrador, como o templo tinha cobradores do templo para poder cobrar o povo acerca dos tributos religiosos. Então é assim, gente, que eu quero que as pessoas entendam acerca do dízimo e acerca da oferta. Sabe? Olhar e entender. Você tem que compreender, você tem que ter entendimento para isso. Claro que é difícil, você não vai ver. Tem até um rapaz que conta que quando ele entendeu isso, aí ele falou com o pastor dele, mas pastor, eu entendi aqui e tal. Aí o pastor disse assim, rapaz, mas já pensou, a gente vai pregar isso? Como é que as pessoas vão... Já é uma luta para as pessoas serem dizimistas. Se a gente for pregar isso aí, pronto, aí vai de mal a pior, e como é que vai pagar as contas? Então você está vendo, gente? Então a gente tem que ser verdadeiro. Ensinar as pessoas acerca da forma do dízimo, da importância do dízimo, mas ela tem que entender, ela tem que compreender acerca do dízimo. Mas não como algo obrigado, algo que ela pode até perder a salvação dela. Gente, aí já é demais. Então, deixando claro aqui, eu não sou pregador contra o dízimo, gente, tá? Jamais. Eu sou a favor que as pessoas entendam acerca do dízimo. A gente não pode ensinar o dízimo como um tributo religioso, como nos tempos de Jesus. E hoje, o que eu estou falando é verdade. Hoje se prega o dízimo como um tributo religioso que as pessoas são obrigadas a pagar. Eu já falei, dízimo não se paga nem se devolve. Dízimo é uma doação. Mas é tão sério isso que estou falando. As pessoas têm como um tributo, elas recebem o ensinamento do dízimo como um tributo religioso, algo que elas têm que pagar. Porque, por exemplo, se faltar o gás em casa e ela tiver o dízimo, é ensinado que ela não pode tocar de jeito nenhum, mexer de jeito nenhum. Fique sem gás, mas leva o tributo à igreja. Tá dando para você entender como se torna um tributo religioso, que você tem que pagar, você não pode comprar o teu gás, não, você tem que pagar. Tá dando para você entender? Agora, se as pessoas vivem nessa opressão religiosa, de tributo religioso,
o mínimo que eu posso te dizer é que você converse com o teu pastor. Se você está passando uma situação dessa, de repente você vem um dinheiro que está certo para pagar uma conta, mas você tem que tirar o dízimo. Aí você fica, meu Deus, mas se eu tirar aqui 100, eu já desintegro a minha conta. Tá vendo? Porque na tua mente foi te ensinado que você tem que ser fiel, sendo que, na verdade, isso caracteriza um tributo religioso. Você tem que pagar, não importa se você tem conta, se você está com comida ou sem comida em casa, se tem gás ou não tem, você tem que ser fiel, você tem que pagar a tua conta. Aí fiel é uma forma de dizer você tem que ser fiel. Gente, é muito sério isso. Então eu oriento a conversar com o seu pastor. Converse com o seu pastor. Você está passando necessidade financeira. Converse com o seu pastor. Eu não sei se ele vai te ajudar, se ele vai poder, ou se ele tem na mente a mesma coisa, vai dizer, não, irmão, tem que ser fiel a Deus mesmo. Tem que ser fiel. Tem que trazer e colocar aqui. Ou se ele for homem de Deus, ele vai te orientar, vai dizer, não, irmão, compra o gás, compra teu gás. Não se preocupa com isso, não. Vai lá, vou orar aqui por você, Deus te abençoe. Tá? Então é isso que eu quero explicar para vocês. Não sou contra dízimo, não, jamais. Mas desde que as pessoas entendam e compreendam a questão de você dizimar ao Senhor. Amém? Deus abençoe.